Vem comigo aqui, atenção. Eu quero falar com o Thiago Silva, porque nós vamos falar de uma morte que você tem acompanhado, um caso que você tem acompanhado, melhor dizendo, aqui no Balanço Geral, que é do Ricardo Marodim. Só que tem novidades. E essa novidade, ela passeia por vários outros crimes. O Ricardo, ele foi assassinado no aniversário dos filhos dele. O suspeito de ter atirado no Ricardo Marodim, ele foi morto nessa madrugada no litoral do estado. Isso foi numa troca de tiros com a polícia e o Thiago tem mais informação e conta tudo como aconteceu. Chega mais, Thiago. É isso, Jason. É uma trama que envolve ostentação, vida de luxo, carros de alto padrão, contas bancárias com muito dinheiro, assassinatos e, infelizmente, tudo deságua aqui na Polícia Civil. Ô, Jason, eu já vou conversar com o delegado Herculano Abreu, porque também ele entrou nessa história aqui. Ele prendeu uma peça importante dessa investigação. Eu falo aqui do Alto Maracanã, em Colombo. Veja você, a morte do Ricardo Marodim aconteceu em Pinhais. Movimentou a polícia, que fez operação no litoral do estado. E essa madrugada, viu, Jason, a Polícia Militar foi prender uma peça-chave da investigação e foi recebida a bala. A gente vai trazer a partir de agora como foi mais um capítulo dessa história que ainda está dando o que falar. Acompanhe. Esse homem de camisa clara e boné, do lado direito do vídeo, com arma em punho, é Gabriel Pacheco. Nessa madrugada, Pachequinho, como era conhecido, morreu em confronto com policiais do Choque no litoral do Paraná. Ele foi apontado como o principal suspeito da morte de Ricardo Marodim, assassinado no buffet infantil. Quem fez essa afirmação foi Camila Marodim, esposa de Ricardo, que testemunhou a morte do companheiro. Pacheco, no dia 4 de outubro, foi flagrado junto com um outro criminoso executando Gustavo Henrique dos Reis. Gustavo tentava vender drogas na área dominada por Pacheco. Após matar Gustavo, Pacheco precisava matar Ricardo Marodim e assim se tornaria o maior traficante do bairro. E foi o que ele fez. O mesmo carro usado na morte de Gustavo foi usado para matar Ricardo. Pacheco é perigoso. Foi ganhando respeito entre os parceiros do mundo do crime por conta da crueldade. Escapou da morte ano passado, quando 2 dos seus companheiros morreram em confronto com a Rotan. Nesse dia, Pacheco foi ferido na perna. Ficou preso um tempo, rompeu a tornozeleira e começou a matar. Após a morte de Ricardo Marodim, Gabriel Pacheco, Pachequinho, teria fugido para o litoral do estado. Ontem à noite, policiais militares do Choque receberam uma denúncia de um homem fortemente armado em um sobrado. Quando os policiais chegaram no endereço da denúncia, foram recebidos a bala. O confronto foi inevitável. Pacheco foi baleado e morto. Com ele, essa pistola foi encontrada. A Polícia Civil já solicitou que essa arma passe por um confronto balístico. A polícia acredita que foi essa arma usada na morte de Ricardo Marodim. Camila, mulher de Marodim, sabia das brigas. Mesmo assim, na época em que o marido foi morto, ela disse que o marido não era envolvido com a criminalidade. Não teve acerto de conta, não tinha mala de dinheiro, isso é tudo uma mentira, meu Deus. O que o meu marido fez no passado, que ele tinha feito, ele pagou. Desde que eu tô com ele, a gente tá vivendo uma vida honesta, entendeu? Camila, segundo a polícia, sabia muito. Participava, inclusive, das negociações do marido. E por isso foi presa durante uma operação da PM. Na casa de Camila, uma arma foi encontrada enterrada. Ela estava fugindo porque as quadrilhas estão em situação de rivalidade, né, pelo domínio, né, do tráfico de drogas. Então, realmente, ela estava com medo. Né, risco de vida. Isso, risco de vida. E daí ela foi até o litoral, deixou os filhos, deixou a arma escondida e estava retornando para Curitiba. Camila queria se vingar da morte do marido Ricardo. Era ele que bancava a vida de luxo dela, ao ponto da polícia encontrar em suas contas mais de R$1 milhão, dinheiro que ela ostentava nas redes sociais. A vida dos reis do tráfico de drogas de Pinhais foi cercada por mulheres bonitas, luxo, festas e assassinatos.
Pacheco, morto nessa madrugada, deixou a mulher grávida. Ela usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao companheiro. Obrigado por tudo que você fez por mim. Você levou um pedacinho meu e também me deixou um pedacinho seu dentro de mim. Prometo cuidar muito bem do nosso filho. Você sabe que vai ser para sempre o cara que mais me fez feliz aqui na Terra e não imagino como vai ser a minha vida sem você agora. Escreveu a namorada de Pacheco durante a madrugada ao saber da morte do companheiro. Camila também tentou homenagear o marido morto. Olha, o meu esposo estava na festa dos nossos filhos, comemorando o aniversário deles. O meu esposo não era ladrão de banco. Meu Deus, mataram ele covardemente na frente dos nossos filhos. Meu Deus, o meu marido era um ótimo esposo, um ótimo pai. Mas nesse mundo do tráfico de drogas, todos perdem. A vida deles tem sido curta e o dinheiro que ganharam sequer tiveram a chance de aproveitar. Filhos que viram seus pais serem mortos. Meus filhos não dormem. Fala pra assim, mãe, eu vi o bandido colocando a arma no tiro na barriga do meu pai. Meu Deus do céu, meus filhos nunca mais vão esquecer uma coisa dessa. Outros que nem sequer vão ter a chance de conhecer os seus pais. Tudo tem relação com as drogas. Domínio de território, gente. Nós já falamos aqui no início do programa sobre a operação que a Polícia Federal faz hoje. Passa por Santa Catarina, litoral do nosso estado, Espírito Santo, outras cidades do Brasil, né? Droga que vai para a África e também para a Europa. Mas aqui no nosso terreno também tem esse conflito, essa droga que acaba causando briga por território e também muita matança. E é isso que a gente tem aqui. Porque uma coisa vai levando a outra. Desafeto aqui, retaliação lá e acaba que vira uma matança só. Ô Tiago, e como é que a polícia chegou aí no Pacheco, né? Porque ele era um homem que estava no meio de várias histórias aí, né? O Pacheco é altamente perigoso, já, se você sabe, em função das mortes que acontecem, né, no litoral do estado, que aconteceram ao longo desse ano, fez com que o comandante-geral da Polícia Militar designasse que todo dia o pessoal do BP Choque tem essa ordem que desça o litoral e que realize um patrulhamento mais ostensivo. Então, o batalhão de choque da Polícia Militar tem descido toda noite ao litoral do estado, feito aquele trabalho de patrulhamento, Jasson. E ontem à noite, a Polícia Militar, então, fazendo esse patrulhamento de rotina, recebeu uma denúncia anônima de um homem armado suspeito em um sobrado lá em Pontal do Paraná. Os policiais, então, foram atrás dessa denúncia para tentar frear a violência do litoral. E acabaram entrando nessa residência e trombaram aí com o tal do Pacheco. Houve o confronto, houve a troca de tiros e ele acabou morrendo. Só depois da troca de tiros é que a polícia toma, então, ciência de que o homem que troca tiros com a polícia, o homem que entra em confronto com os policiais militares, é o suspeito de ter matado o Ricardo Marodim na festa do buffet infantil em Pinhais. Jasson. Bom, a gente já tem o telão aí para dar uma entender um pouco. Então daqui a pouco, porque o que acontece, minha gente? Tem aqui uma cronologia, porque no dia 4, o Pacheco e o Arthur, eles matam o Gustavinho, que é aquela imagem do Voyage ali, que você vê ele correndo. Tem a imagem aí pra mim, é uma imagem que nós já mostramos, isso, pode colocar na tela grande, por favor? Olha aí, esse crime seria no dia 4 de outubro, tá? Pacheco e Arthur, eles usam inclusive o carro, que também é parecido com o carro que foi usado na morte do Ricardo Marodim. Né? Então isso aqui foi no dia 4 do 10. Aí no dia 7 do 11 tem a morte, tem o crime do Marodim, que aí, né, é usado inclusive o mesmo carro, né? Então aí seria o Pacheco que estaria envolvido nesse crime, seria o mesmo carro, né, que mataram o Gustavinho. Por que mataram o Gustavinho? Esse é o Ricardo Marodim. Por que mataram o Gustavinho no dia 4 do 10? Porque ele estaria entrando para vender droga lá em Pinhais. Ele estava vendendo droga em Pinhais, por isso eles botaram ele para correr. Acabaram com a vida dele. Aí no dia 10, no dia 10 de novembro, teve a retaliação. Que aí, depois da morte do Ricardo Marodim, eles mataram lá o Tagarela, que é o Thiago, né?
e o Guilherme. Aí dizem que é o seguinte, que no lugar do Guilherme era para estar o Pacheco, que é o que foi morto essa madrugada. Você vê como as coisas estão interligadas, doutora Márcia? Sim. Mas o Guilherme acabou morrendo. Ele e o Tagarela, naquela retaliação. Aí, ó, essa imagem que nós mostramos para você em primeira mão aqui. Né? Isso foi no dia 10 de novembro. Agora, estava saindo de casa de manhã, os dois, né? E aí houve essa execução. Aí, no dia 12 de novembro, porque aí a Polícia Militar resolveu entrar na parada. E no dia 12 de novembro, o que aconteceu? No dia 12 de novembro, né? A polícia entrou na jogada e prendeu a Camila, foi presa na operação lá no litoral. Aí ontem foi preso o Arthur e nessa madrugada morreu o Pacheco. Aqui nessa tela, doutora Márcia, eu queria que a senhora até acompanhasse bem comigo, porque é o que eu estou falando para você, que estou citando, só que aqui eu acho que fica mais claro para que você possa entender. Que é onde começa aqui, ó, dia 4/10, Pacheco e Arthur matam o Gustavinho. Ele estaria tentando esse Gustavinho vender drogas lá em Pinhais. Estaria no território que não seria o dele, sim, do Pacheco. Aqui no dia 7 de novembro, que era o domingo, aniversário dos filhos do Ricardo Barudi, ele é executado, doutora. Exato. Então aqui a gente tem confronto de interesses. E a utilização do mesmo veículo. E a utilização do mesmo carro, que seria o Voyage Prata. No dia 10 de novembro, o que acontece? Mataram o marido da Camila. Sim. Lembra que na operação a polícia encontrou mais de R$1 milhão na conta da Camila? 1.300.000. R$1.300.000. Seria uma retaliação pela morte do Marodim. Aí, quem que morreu aqui? O Tagarela e o Guilherme. Fala-se que era pro Pacheco, esse que morreu no confronto com a polícia, estar nesse carro aqui. E o Guilherme teria morrido no lugar dele. A Camila, na operação da Polícia Militar para desmontar, para acabar com essa matança, acabou prendendo a esposa do Marodim. No dia 12, em novembro, operação que você acompanhou comigo aqui no Balanço Geral. Aí ontem, dia 22, Campina Grande do Sul, foi preso o Arthur. O Arthur estaria com o Pacheco nesse crime aqui, tá? E aí, nessa madrugada, a polícia encontra o Pacheco, que resolve encarar o batalhão de polícia de choque. E aí, o que aconteceu? Descansa em berço esplêndido, entre aspas. Tiago, e agora, Tiago? Qual o desenrolar da ação da polícia, das investigações? Será que vai conseguir parar com essa matança aí, a polícia, não? Ô, Jaci, vamos fazer um parênteses aqui, porque eu estou na delegacia do Alto Maracanã, estou aqui com o delegado Herculano Abreu, para explicar a participação do Arthur, para ficar bem claro aqui. O Arthur, ô Jasson, ele participa da morte do Gustavinho, segundo informações lá da delegacia de Pinhais. Da morte do Gustavinho, ele cometeu um crime bárbaro aqui no município de Colombo, agora, recentemente. Veja você que esses caras, eles acabam matando um e atirando em outros, porque o Arthur, ele teria atirado num secretário de uma escola municipal aqui da cidade, ali na região da Vila Liberdade. O secretário da escola está saindo, o Arthur aponta a arma para o secretário fala assim, essa arma é de brinquedo, rapaz, some daqui. E o Arthur efetua 2 tiros no secretário que sobrevive. O secretário milagrosamente escapa do disparo. A polícia aqui do Alto Maracanã começa a investigar o caso e vocês prendem o Arthur. O Arthur é altamente perigoso, delegado. Ele não estava sendo investigado lá está sendo investigado por Pinhais. Ele não era investigado aqui pelo homicídio, mas ele estava sendo investigado aqui pela tentativa de latrocínio, delegado. Boa tarde. Boa tarde aqui. Apesar da pouca idade, o pessoal jovem, 18 anos, é extremamente perigoso. Nessa situação do secretário, ele fez, na realidade, um roubo agravado na escola. Perto da hora do almoço, ele invadiu a escola, ele mais um que estão identificando ainda. E o secretário achou que a arma seria de brinquedo e comentou. Ele, como resposta, pegou e atirou contra o secretário. E acabou levando os celulares. Com a nossa investigação, conseguimos identificar ele. Foi pedida a prisão preventiva dele, que saiu. Daí na tarde de ontem, fomos dar cumprimento ao mandado de prisão. Como é que foi a prisão dele, então, delegado? Foi no município vizinho aqui, em Campina Grande do Sul.
só levantou onde ele poderia estar, chegando no local, fugiu, o pessoal foi atrás, acabou reagindo à prisão e foi encontrado com ele uma arma, um calibre 38 com a numeração lixada. Então ele foi autuado, crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, foi dado cumprimento ao mandado de prisão por roubo agravado e sabemos também que ele tem um mandado de prisão por crime de homicídio e em Pinhais. E já vinha sendo procurado pela polícia de Pinhais. E é suspeito também no outro crime de homicídio aqui em Alto Maracanã. Ele é matador, então, delegado. Ele tem só 18 anos. Só 18 anos, mas é extremamente perigoso. Ele falou alguma coisa pro senhor, não? Não, no depoimento aqui fica em silêncio, é o direito dele. Só para você entender, obrigado, viu, delegado Herculano, gentilmente atendendo aqui o Balanço Geral, ô Jasso, mas para você entender, o Arthur, que está preso aqui, também faz parte dessa trama toda. Só 18 anos, envolvido até o pescoço com o tráfico de drogas e assassinatos aqui no município vizinho, em Pinhais. Jasso. Que às vezes pode ficar um pouco confuso, às vezes pode parecer até um pouco confuso toda essa história, mas, na verdade, é uma teia, né, doutora Márcia? E um crime acaba sendo relacionado a outro crime e termina em morte, né? Disputa de território por drogas, né? Às vezes, outros crimes são cometidos também para se ter dinheiro, para poder alimentar o tráfico de drogas. Então, é uma situação realmente complicada. Mas isso que nós trouxemos aqui agora para o nosso público, né, doutora? São coisas que estão todas ligadas. Para cá, para lá, e mortes, retaliação, mata um, o outro vai lá para uma retaliação, acaba matando também. É uma tristeza e por trás de tudo isso as drogas. Jasso, quando se fala nessa organização criminosa, as pessoas têm atividades diferentes, ou seja, tem pessoas que estão realmente lá para traficar, outras pessoas estão lá, até às vezes pelo seu perfil, para essas execuções. Então, essa pessoa, como é o caso do Arthur, ele tanto rouba quanto ele mata e eventualmente até pode estar traficando, mas pode ser que a função dele fosse exatamente a de executor, Jasso. Pois é. E o triste, como disse o doutor Herculano, e todos nós sabemos, a tristeza é que são jovens, né? Jovens, 18, 19, 20 anos, que perdem a vida ou que já estão aí praticando o crime, muitas vezes até há muito tempo. Deixa eu te dar um recado aqui.